Olá para você conectado na Pix TV, confira os destaques desta edição. Garopaba é escolhida para sediar o primeiro resort das Américas com ondas para o surf. Empreendimento terá investimento de mais de 250 milhões de reais. Santa Catarina em alerta para a dengue. Focos do mosquito transmissor sobem 70%. Já são 183 municípios com registros. No Rio Grande do Sul, mais de 570 mil veículos do estado estão com IPVA atrasado. Fazenda Estadual cria campanha na tentativa de arrecadar mais de 300 milhões de reais. Ainda no estado gaúcho, Porto Alegre reforça a segurança para os jogos da Copa América. E você vai ver também, deputados catarinenses rejeitam a proposta do Executivo de alteração no repasse aos poderes. Essas e outras informações a partir de agora no Pix Notícias. Um dos principais eventos do ecossistema brasileiro e mundial de startups ocorreu na região. Tubarão sediou a terceira edição do Startup Weekend, maratona com mais de 90 inscritos com um único objetivo: desenvolver do zero uma ideia e colocar o negócio para funcionar. Buscar soluções práticas para facilitar o dia a dia das pessoas. Assim surgem a maioria das novas ferramentas tecnológicas disponíveis no mercado. Mas para que uma ideia, por mais simples que seja, possa sair do papel, é preciso mais do que a iniciativa. Um projeto, antes de chegar ao mercado, passa pelas mãos de muitas pessoas. O Startup Weekend é uma ótima oportunidade para colocar em prática aquela ideia que há anos está guardada na gaveta. De olho no ramo do agronegócio, a Camila identificou alguns problemas no setor e busca criar soluções que possam facilitar a vida do homem do campo. Sim, porque na verdade hoje no Brasil o agronegócio é o que move, né? Inclusive em outros países também. Então a gente vê aí, a gente conhece um pouco desse contexto e a gente vê aí uma necessidade e alguns problemas em desenvolver coisas para essas áreas. Assim como Camila, outras 90 pessoas se reuniram na terceira edição do evento realizado em Tubarão. Com a ideia na cabeça, os participantes interagiram, aprenderam a validar ideias e modelos de negócios que possam, no futuro, virar uma startup. Profissionais com experiência em diferentes áreas auxiliaram em mais de 50 horas de imersão. A nossa grande missão é formar novos empreendedores. Então a gente utiliza de ferramentas utilizadas no mercado de trabalho de ideação, de inovação, para que essas pessoas comecem a exercitar isso e possam aplicar isso dentro da sua empresa, criando suas próprias startups. Então nosso grande objetivo é que as pessoas venham aqui, aprendam a utilizar essas ferramentas e depois apliquem elas no seu dia a dia. Mas nem toda nova empresa é uma startup. Para se enquadrar nesse nicho, é preciso ter alguns requisitos. Processos bem alinhados, de preferências automatizados, que isso vai permitir com que a empresa escale. Ou seja, ela consegue, com uma operação enxuta, ela consegue atingir uma grande quantidade de clientes, né? A gente tem exemplos clássicos assim como Airbnb, Facebook, Google, né? Que é eles têm bastante funcionários, mas a quantidade de pessoas que eles atingem seria impossível sem a utilização da tecnologia, né? Com o propósito de criar um ecossistema de inovação, o evento ocorre em mais de 150 países. Em todo o mundo já foram realizadas quase 3 mil edições, com 23 mil equipes, envolvendo mais de 150 mil pessoas. Por isso que a gente insiste muito para o pessoal ir para a rua, validar a sua ideia. Eu tenho um problema, será que mais pessoas, quantas pessoas são, qual é o tamanho do meu mercado, quantas pessoas eu vou conseguir atingir com isso? Esse negócio vai ser viável ou não vai ser? A gente instiga muito os participantes a fazer esse exercício de entender que por mais que seja um problema, é legal, mas cara, isso é viável ou não é? Agora vamos com informações do Rio Grande do Sul. Com o objetivo de reduzir a inadimplência no IPVA, a Receita Estadual do Rio Grande do Sul lançou uma campanha. Mais de 570 mil veículos estão com imposto em atraso. Com isso, o estado gaúcho deixa de arrecadar mais de 300 milhões de reais.
A gente está orientando já há bastante tempo os contribuintes do Estado para que paguem seu IPVA em dia, então a gente está com a inadimplência ainda em torno de 12% no Estado todo, para que eles paguem o veículo, para que justamente não parem nessa blitz que a gente está fazendo hoje. E sendo parado, ele vai ter o veículo recolhido, ele vai ter que pagar essas custas aí de recolhimento, além do próprio IPVA, licenciamento e multa. A gente está começando esse mês, né, a blitz começando essa semana, e vai continuar até próximo ao final do ano para que a gente baixe essa inadimplência para valores compatíveis lá em torno de 3% para o estado todo. E para garantir a segurança dos torcedores durante os Jogos da Copa América, Porto Alegre montou um forte esquema de segurança. A capital gaúcha é uma das sedes da competição e receberá 5 jogos. Ele engloba todas as áreas de todo o nosso estado, a começar pela fronteira por onde ingressam inúmeros torcedores estrangeiros. Tudo isso exige planejamento, impedidos nos seus países de ingressar nos estádios, e estão sendo monitorados, inclusive a sua entrada no Brasil, e no ajuste com a Polícia Rodoviária Federal e com a Polícia Federal, enfim, a contenção desde o primeiro momento que eles tentam ingressar no Brasil até o momento do estádio. Nós temos um projeto que se chama Projeto Encontrar. Nós teremos ali policiais do Departamento de Grupos Vulneráveis cadastrando as crianças, caso essas crianças ou mesmo idosos se percam no meio da população. Além do jogo do último dia 15, Porto Alegre terá outras partidas nos dias 20, 23 e 27 de junho e 3 de julho. O governador do Rio Grande do Sul lançou um conjunto de medidas para modernizar a administração tributária no estado. A iniciativa, chamada de Receita 2030, rumo à Receita Digital, faz parte do processo de recuperação fiscal e promoção do desenvolvimento. Nós lançamos hoje o Receita 30, que é um conjunto de 30 iniciativas, 30 ações que a gente pretende implementar ao longo desses 4 anos da atual administração para reformar o regime tributário, não só do ponto de vista dos setores econômicos, das alíquotas, mas mais importante do que isso, do ambiente de recolhimento, das obrigações que são necessárias, da complexidade que se tem para recolher tributos hoje, do relacionamento com o fisco, da forma de apuração de eventuais impropriedades. Então é um conjunto amplo de medidas cujo objetivo estratégico é tornar o ambiente tributário mais simples, mais transparente. A gente quer que os contribuintes, eles tenham poucas obrigações e quiçá uma única obrigação fiscal, que seja emitir a nota, e o fisco, a administração tributária, faz toda a parte de apuração do imposto, toda a parte interna, para evitar e focar que o contribuinte se preocupe com o seu negócio e nós facilitemos a vida das empresas. E agora voltamos a falar de Santa Catarina. A Polícia Militar de Garopaba prendeu nesta semana 2 homens suspeitos de envolvimento com o tráfico de drogas. A primeira prisão ocorreu na madrugada da terça-feira, dia 11, no bairro Pinguirito. Uma viatura fazia rondas pelo local e, ao passarem por uma residência onde havia indícios de venda de entorpecentes, os policiais abordaram 2 pessoas. Na casa, os PMs encontraram certa quantia de maconha, cocaína, uma balança de precisão e dinheiro. Um dos abordados assumiu ser dono das drogas e foi conduzido à delegacia. E a outra prisão ocorreu na última quarta-feira em operação conjunta entre as polícias civil e militar. Um homem foi preso na Encantada suspeito de envolvimento com o tráfico de drogas. As diligências deram sequência a uma investigação iniciada em fevereiro deste ano. Na casa do investigado, os policiais encontraram um revólver calibre .38 com numeração raspada e 6 balas. O homem foi conduzido à delegacia. E Garopaba irá sediar o primeiro resort com piscina de ondas profissional das Américas. O empreendimento será construído em uma área de mais de 460 mil metros quadrados. O investimento total do empreendimento ultrapassa 250 milhões de reais. Garopaba irá sediar um megaprojeto de multipropriedade. A mistura de resort com condomínio será construída na região sul do município, na estrada que dá acesso às praias do Ouvidor e Rosa. O parque terá 464 mil metros quadrados, sendo que 300 mil são de área preservada, com restaurantes, pista de skate, quadra de tênis, campo de futebol, pista de corrida, academia. O empreendimento contará ainda com atração exclusiva nas Américas, uma piscina de ondas profissionais. Nem nos Estados Unidos tem essa geração ainda, pra você ter uma ideia. As primeiras são dessa geração,
Elas vão ser, a primeira vai ser em Melbourne, na Austrália, e a segunda, eles estão disputando, ou em Bristol, na Inglaterra. Uma comunidade ou uma cidade, como já é Garopaba, ela vai para um lado ou vai para o outro, independente de qualquer tipo de força empresarial, política. Ela não vai ficar parada olhando as coisas, né? A piscina terá 25 mil metros quadrados e é capaz de gerar 900 ondas por hora. Cada sessão corresponde a 50 minutos de surf sem calmaria, com ondas de quase 2 metros de altura. A tecnologia da empresa Wave Garden, que tem sede na Espanha. Eu tive que ir na Espanha testar a piscina, né? Além de ser surfista, eu fui testar, porque conhecer em loco, né? A piscina de ondas no protótipo que eles têm lá no meio das Montanhas Bascas, onde fica o QG da Wave Garden, que é um protótipo mesmo, ele é 20% do tamanho que nós vamos ter aqui. E a piscina de ondas hoje, a geração 2.0, é a que mais perfeita em termos, em todos os sentidos. É ondas de frequência sem parar. Ela tem uma similaridade com o mar incrível. A parte de condomínio será vendida no conceito de multipropriedade, o segmento que começa a ganhar espaço no mercado imobiliário. Cada dono terá direito a usar o apartamento de 45 metros quadrados por 14 dias no ano. Você compra quantas frações você quiser, de um total de 25 frações no apartamento. É como se você tivesse um apartamento que é fatiado, né, conforme o seu desejo. No mínimo de 2 em 2 semanas, e você escolhe quantas frações você quer comprar para o teu modelo familiar, para o teu interesse, né? A gente quer ser mais uma proposta, mais uma opção, absolutamente sem nenhum tipo de competitividade nenhuma. Quem é surfista sabe do que eu estou falando, porque se o mar estiver ruim, ele vai ter ondas maravilhosas e perfeitas, se o mar não estiver ruim, ele vai ter mais surf ainda para ele. A piscina de ondas ela tem outras características, embora ela seja muito parecida com o mar, ela é um ambiente mais seguro, mais controlado. Ela também permite que muita gente que é iniciante poder surfar de uma forma mais segura, né, mais divertida. E é isso, ela não exclui nada. As maravilhas de Garopaba, elas estão junto com a gente, elas têm uma simbiose, elas se complementam. O parque tem uma capacidade esperada aí de 1.200 por aí, 1.200, 1.300 nos seus picos. Vai ser muito bem controlado, porque nós queremos qualidade. E o condomínio por si só, mais uns 1.100 por aí. Então é uma comunidade em torno de 2.000 e poucas pessoas convivendo de forma muito prazerosa e muito amigável dentro de um contexto gigante e muito bem bolado pelos nossos projetistas. Santa Catarina em alerta para a dengue. O número de focos do mosquito Aedes aegypti, transmissor das doenças graves como a dengue, febre chikungunya e zika vírus, saltou de pouco mais de 11.200 para 19.415, uma evolução de 70%. O número de municípios com focos também aumentou de 150 para 183. Em alguns municípios, a situação é ainda mais grave, uma vez que passaram a constar na lista de infestação, ou seja, presença muito maior do mosquito. Com a entrada de Biguaçu e Ouro Verde, agora são 91 municípios na lista de infestados, contra 72 no mesmo período do ano passado. Em 2019, já foram notificados 4.808 casos de dengue no estado, dos quais 21% foram confirmados. E o governador do estado, Carlos Moisés, reiterou nesta semana o compromisso de repassar 180 milhões de reais para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina neste ano. A confirmação ocorreu em uma reunião com representantes das unidades de saúde. Há o propósito do governo em investir valores nesse sentido, já a partir do mês corrente, de junho,
inteirando aí os 180 milhões para esse ano. E para o ano que vem, uma perspectiva numa nova fase, né, da gestão do sistema hospitalar e filantrópico junto ao governo do Estado, nessa parceria, da gente poder estar investindo até 300 milhões de reais, entregando aos hospitais filantrópicos, que são parceiros do Estado e que têm um papel importantíssimo na entrega da saúde dos catarinenses. Significa um avanço em termos do relacionamento de criação de uma política pública para os hospitais filantrópicos de Santa Catarina, um reconhecimento também do governador e do seu governo da importância desses hospitais no atendimento da população catarinense. É necessário um aporte de recursos, um apoio para este sistema se manter sustentável ao longo do tempo. A proposta de liberação dos 180 milhões desse ano e o ano que vem a criação de uma política hospitalar que vai investir 300 milhões nos hospitais filantrópicos atende aí a demanda do setor. Eu entendo que isso vai significar um melhor atendimento para o catarinense, que é o objetivo de todos nós. E nesta semana, Carlos Moisés também sancionou a lei que instituiu a reforma administrativa no Executivo Estadual. O novo modelo de gestão foi aprovado por unanimidade pela Assembleia Legislativa e já está em vigor. O Estado começa a funcionar com a nova estrutura administrativa prevista na lei da reforma administrativa, que tramitou na Assembleia Legislativa e que agora chega ao governo e está sendo sancionada nesse momento. Também estamos prevendo, por decreto, a nova estrutura dos órgãos públicos previstos no projeto de lei de reforma administrativa. É o dia em que o Estado começa, então, a atuar com os novos cargos, a nova estrutura organizacional, o seu novo organograma, a extinção daquelas estruturas que nós prometemos extinguir, ele se consolida hoje, né? As secretarias setoriais e também as 20 secretarias regionais estão sendo extintas de fato hoje, com a sanção do governo ao projeto de lei da reforma administrativa de Santa Catarina. É um projeto de economia de até R$500 milhão em 4 anos, portanto, o cidadão ele vai sentir isso ao longo do tempo, com um Estado um pouquinho mais enxuto, um pouco mais leve, com entregas mais pontuais e com uma forma mais transparente e íntegra de governança. Novas estruturas foram criadas também, que vão proporcionar mais transparência e mais autocontrole do próprio Estado, como a Secretaria de Integridade e Governança, a Controladoria do Estado, enfim, são estruturas novas que estão trabalhando hoje em prol do cidadão, do objetivo de bem gerir a máquina pública e o dinheiro público. O Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina está sob novo comando. Nesta semana, em cerimônia de passagem realizada em Florianópolis, o coronel Charles Alexandre Vieira assumiu como comandante-geral. Ele substituiu o coronel Edupércio Prates, que exerceu a função desde fevereiro deste ano. Destacar que é uma das instituições que o povo mais confia, dá mais credibilidade, isso é bem importante também. Quero desejar também felicidades ao Coronel Prates, que hoje deixa a corporação, né, vai para a reserva, agradecer pelos serviços que ele tem prestado a Santa Catarina e a parceria do Corpo de Bombeiros com o Governo do Estado nessa nossa missão de trabalharmos juntos para um serviço mais efetivo, mais sólido, mais eficiente para a nossa população também. É um prazer muito grande, primeiro, assumir o comando do Corpo de Bombeiros na data de hoje e é um desafio, com certeza. Porque comandar uma instituição que tem 97% do reconhecimento de confiabilidade pela sociedade é um desafio muito grande. Mas com certeza, com a equipe que a gente montou, com oficiais de estirpe, com gabarito, nós vamos executar um trabalho muito bem feito e elevar ainda mais o nome do Corpo de Bombeiros para a sociedade catarinense. Nesse primeiro momento, a ideia é fortalecer a parte operacional do bombeiro, que é da onde eu venho, sempre trabalhei junto à tropa. Então nós, como subcomandantes, já determinamos um estudo de mapeamento das áreas de risco de afogamento em todo o estado de Santa Catarina, para que no próximo verão nós possamos diminuir ou minimizar a quantidade de óbitos por afogamento nesses locais. Vamos trabalhar muito forte também na implantação do nosso laboratório em Ciências do Fogo, um laboratório que após pronto vai fazer a certificação de produtos, materiais, equipamentos, bem como fomentar a pesquisa e o desenvolvimento da pesquisa no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. Nesta semana, a Assembleia Legislativa rejeitou a proposta do Executivo de alteração no repasse aos poderes. Foi mantido o percentual de 21,88% da receita líquida. A proposta do governo era reduzir para 19,69%. O texto aprovado foi apresentado pelo deputado Marcos Vieira, que relatou a matéria na Comissão de Finanças e Tributação da Casa. Primeiro, conhecer a realidade de cada poder, saber se sobra dinheiro ou não. E depois, discutir com grandeza
todos pensando da mesma forma para o dinheiro voltar para o cidadão, porque o bom dinheiro é aquele que chega lá no município onde o cidadão vive. Daí sim, é uma construção bonita. Não desse jeito. Desse jeito não tem como nós aprovarmos isso. Ficou acertado que nós vamos seguir debatendo esse assunto para encontrarmos um projeto, através de um projeto de lei, um formato de devolução dos recursos, das sobras dos poderes a cada período, a cada 3, 4 meses, para que o Poder Executivo possa transformar essas receitas também em obras, em ações nas prioridades da população catarinense. Através da decisão que nós tomamos, o governo entendeu as nossas ponderações. Eu próprio, em muitos momentos, conversei com o secretário da Casa Civil, com o próprio governador, que souberam, o executivo que soube recuar, né, para que no momento seguinte nós pudéssemos avançar. Eu acho que assim nós construímos agora uma ampla maioria, se não a unanimidade desta casa, do projeto que será construído pelo Executivo, obviamente que dialogado com todos os poderes, para que possamos fazer desse projeto um projeto de Santa Catarina. Os poderes têm os seus projetos, os presidentes que assumiram têm a sua aspiração, a sua cobrança das suas bases, tanto no Judiciário quanto no Ministério Público, Tribunal de Contas, e buscando um entendimento. Afinal, nós só vamos ter uma Santa Catarina mais forte com vencedores, não é momento de medir forças. Nós ainda acreditamos que há sobras nos poderes, nós ainda acreditamos que essas sobras devam integralizar o tesouro para a execução das medidas necessárias no Poder Executivo, mas nós admitimos que a forma como estava sendo gerida talvez não fosse a forma mais adequada. Por isso, o governo liberou o voto para que fosse de fato aprovada a LDO naquilo em que o relator aconselhou ou remeteu, né, para plenário. E a partir daí ficou um compromisso da Casa Legislativa e também dos outros poderes da gente construir um projeto de lei a 10 mãos, como a gente vem chamando, ou seja, com a participação de todos os chefes de poderes, prevendo sim a forma com que os poderes irão devolver os recursos para o Poder Executivo. E o Pix Notícias de hoje fica por aqui. Lembrando que você pode conferir a previsão do tempo em boletins ao longo da nossa programação. Acompanhe também a Pix TV pelas redes sociais. Nós estamos no Twitter, no Facebook, Instagram e no YouTube. O nosso endereço é @PixTVDigital. Obrigado pela companhia. Até o nosso próximo encontro e continue conectado aqui na nossa programação.